nos concursos da SEDUC, no MP, né? Passei em primeiro lugar com milhares de pessoas. E isso foi em 2013, pode pesquisar. E também em 2013 passei no IFRO em primeiro lugar, né? E trabalho no IFRO atualmente. É, então, a minha metodologia aqui que eu vou utilizar é utilizando uma fórmula. Aprendi através da neuropedagogia, né? A fórmula da oração e a quadrimorfia das palavras. Isso aí vocês vão entendendo aos poucos. Então, nós temos a fórmula aí que já foi apresentada aí no grupo, o termo 1, 2, 3 e 4 e o 5. Nós vamos só trabalhar com 1, 2, 3 e 4, que é o sujeito, o verbo principal, complemento do verbo, advérbio. E essa fórmula aí, ela deixa muito clara toda a situação, porque vocês vão aprendendo assim. Vocês sabem que o português é todo embaralhado. O sujeito está no início, no meio, no fim, o adjunto adverbial está em qualquer lugar também. Mas colocando na fórmula, nós vamos conseguir identificar cada termo e a sua função, né? Vamos ver a influência que um tem sobre o outro, quem é determinante, quem é determinado. Isso é muito importante. Então, o meu método é um método global, que eu vou centralizar, digamos, sempre em um termo, agora eu vou centralizar em sujeito. E as questões são de concurso, sempre vai ser de concurso. E eu vou abrir mão para vocês, qualquer dúvida é só entrar no grupo e perguntar. Então, veja bem, as questões são de concurso, vou tirar todas as dúvidas, e que realmente vocês vão aprender, né, através dessa fórmula. Eu trouxe duas questões aqui que, lendo assim, de forma, né, rápido, forma rápida, são parecidas. Tem o pronome se, tem a partícula se. Veja bem, nós estamos diante, vou começar tirando a dúvida com a partícula se, quando é sujeito indeterminado e quando é sujeito simples. Isso cai muito em concurso. Praticamente todos os concursos têm uma pergunta uma questão nesse sentido aí. Vamos para a primeira. Precisa de novos técnicos para a equipe. Olha, vamos colocar na fórmula, né? Observamos primeiramente o verbo. O verbo é precisa-se. Então vamos assinalar o verbo, vamos numerar. Inicialmente vamos colocar os números e identificar, né? Para a gente aprender na fórmula. Vamos identificar o verbo. Precisa-se é o verbo. Então a gente vê que tem preposição. E o verbo analisando, se precisa, precisa de alguma coisa. O que que pede? Pede um objeto indireto. Já descobrimos que é objeto indireto. Novos técnicos. E para a equipe, quando já sabemos que tem um 2 e o 3, o que que pode ser? Para a equipe não pode ser sujeito porque não inicia oração com preposição, o sujeito com preposição. Para a equipe vai ser uma adjunta adverbial, o 4, adjunta adverbial de finalidade. Então vamos ver essa partícula C, ela pode ser duas coisas: índice de indeterminação de sujeito ou partícula passivadora. Quando for a partícula passivadora, o sujeito é simples. Mas nesse caso aí, vamos ver, vai ser índice de indeterminação do sujeito por quê? Primeiro porque o verbo está na terceira pessoa do singular, sempre vai ser do singular, mas a partícula ser. Então aí, o verbo sempre deve ser transitivo indireto, pede um objeto indireto que nós temos aí. Precisa-se de quê? De novos técnicos. Então, nesse caso aí, o que que vai ocorrer? Vai ocorrer que nós temos o ser é índice de determinação de sujeito, que acompanha um verbo na terceira pessoa do singular, indica que o sujeito existe, mas não pode ser identificado. Se não pode ser identificado, então fica assim, ó, sujeito indeterminado. Precisa-se de novos técnicos, mas não se sabe que técnicos são esses, né? Só sabe que se precisa de técnicos. Muito bem, agora vamos passar para a segunda, né? Conserta-se computador antigo na assistência. Já coloquei que é partícula passivadora. Quando é a partícula passivadora, o sujeito vai ser simples. Mas ocorre o seguinte, vamos ver a diferença de um para o outro. Conserta-se o quê? Primeira diferença, o verbo é transitivo direto. Primeira diferença. O que que se pede? Né? Pede-se um objeto direto. Mas nesse caso, conserta-se o quê? Com esse ser, computador antigo. O objeto direto, ele vira sujeito nessa situação aí. Ele vai ser sujeito simples, porque essa oração está na voz passiva sintética.
Mas se está na sintética, a gente pode passar para a voz passiva analítica. Como fica? Como fica? Computador antigo é consertado. Nessa ocasião, o sujeito vai ser o computador antigo, né? Então, a partícula passivadora acompanha o verbo transitivo direto, é, ou então transitivo direto e indireto, para indicar que o sujeito da oração sofre ação. O sujeito é que sofre ação, o sujeito paciente, né? Formando uma estrutura onde o objeto direto vira sujeito paciente e o verbo concorda com ele. Como assim? Ó? O verbo concorda com ele. Lá em cima, no sujeito indeterminado, só tem que ser no singular. Se fosse computadores antigos, seria assim: consertam-se computadores antigos. Sempre o verbo, né, quando for sujeito simples, vai concordar, o sujeito vai concordar com o verbo, tá? Então, tirar da dúvida aí. Resumindo. No primeiro, o verbo é transitivo direto e pede um objeto direto. No segundo, o verbo é transitivo direto né, o objeto direto vira sujeito simples. Porque, nesse caso, está na voz passiva sintética, conserta-se computador antigo. Podemos, né, quando podemos transformar para voz passiva analítica, computador antigo é consertado, aí nós temos uma situação de sujeito simples, computador antigo, é o computador antigo.